Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 5, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 5 ao 17, reencarnação. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele e da Ana. Convidamos a Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amado e amigo, agradecemos pela oportunidade desse estudo de hoje, por essa oportunidade de aprendizado, por termos o seu Evangelho em nossas vidas e pedimos que a espiritualidade se faça presente no estudo de hoje, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos fazer o melhor estudo possível, que ele reverbere em nossos corações, no nosso dia a dia, para que possamos aplicar os ensinamentos. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Por que reencarnamos? A humanidade reencarna somente na Terra? Quem decide quando vamos reencarnar? Podemos escolher não reencarnar? Hum, Se nós reencarnamos, não é à toa, não, É né? não, A Ana? gente, não é? Se a gente está aqui, não é porque a gente fez a lição certinha, que senão a gente já tinha passado dessa tarefinha. Então, se a gente está aqui é por pura necessidade. Encarnamos aqui porque temos nossos afazeres, nossas dívidas, nossas contribuições, né? E a gente escolhe encarnar sim ou não. Podemos ser também impostas, né? Dependendo da nossa situação. Mas a gente tem essa chance, essa oportunidade, às vezes, de escolher, né? A gente encarna no lugar certo, com a família certa, com as pessoas certas, né? Ninguém cai no endereço errado, né? É uma, é uma oportunidade, né? Que Deus dá para cada um de nós, para que a gente possa saudar, né? Nossas contas em vidas anteriores, em vidas passadas, que a gente ficou devendo, ou fazer alguma contribuição para o futuro. Ninguém está aqui por um acaso, né? Eu penso não, eu tenho certeza que é desse jeito. Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que eu não vim aqui por um acaso. Eu estou aqui porque eu tenho necessidade de estar aqui e que com certeza ainda vou voltar muitas vezes porque o saldo deve ser grande. Não é não, Michele? ninguém vem aqui a passeio, né, gente? A verdade é essa. E assim, a reencarnação ela é necessária para a nossa evolução, faz parte do projeto divino, né, de evolução, inclusive para a evolução do planeta também, a gente precisa reencarnar e evoluir para o planeta evoluir junto. Não necessariamente nós vamos só reencarnar na Terra, né, mas isso vai de acordo com a nossa evolução. Como a Terra atualmente está no momento de transição, muito possivelmente quem não passar na provinha vai voltar em outro planeta, né? Não de provas e expiações, mas talvez num planeta Inferior. mais inferior, né? Mais primitivo. E mas a gente Assim precisa como indicar. os que fizer a liçãozinha também vai na frente, né, Michele? Exatamente, exatamente. Sim, sim. E a gente pode encarar a reencarnação como uma bênção, né? Porque é a oportunidade da gente evoluir, é a oportunidade da gente é, se encontrar com pessoas amadas, resgatar situações, né? É através da reencarnação que a gente consegue, muitas vezes, resolver situações, coisas que a gente se arrependeu de fazer. Quanta coisa, se a gente parar para pensar nessa vida, né? Quanta coisa nós faríamos diferente
o que eu faria diferente de 5 anos atrás? Quem dirá de uma vida inteira? E E dirá de várias vidas. exatamente. E a gente muitas vezes só consegue isso através da reencarnação, porque eh, a gente depende do outro também, né? A gente depende do auxílio do outro para evoluir. Não adianta eu brigar com a Leia e virar e falar assim, já me resolvi com a Leia. Se eu não tive oportunidade de conversar com a Leia, me acertar, será que eu me resolvi mesmo? Será que quando eu encontrar com ela eu não vou soltar os cachorros de novo? Ou ela? E Será que vice-versa? quando a gente esquecer, né? Quando a gente vier e a gente esquecer o que foi dito, o que foi aprendido, quando a gente sentir os mesmos sentimentos, se a gente vai praticar o que a gente diz, ou se a gente vai continuar agindo dentro do instinto, né, Mi? Exatamente. Então, a reencarnação é importante por isso. E o esquecimento, né, principalmente, é importante porque nós temos a chance de nos reconciliar e de aprender. Não é à toa que nós ficamos mais sábios com a idade. E o espírito é a mesma coisa. Nós também, como espíritos milenares, nós vamos aprendendo e evoluindo. Pensa se a gente não esquecesse, se a gente lembrasse do que aconteceu, nesse caso, por exemplo, que você citou aí, você e a Leia. Como é que você poderia se reconciliar com ela nessa encarnação, se você olhasse para ela e visse aquela pessoa com quem você se deu mal na encarnação anterior? Ia continuar, né? Ia ser aquela É, coisa sucessiva. Então, o Se a esquecimento gente, vem para te dar essa oportunidade de desfazer tudo isso daí. se a gente levar em consideração a literatura, né, a vasta literatura espírita que nós temos, que os grandes problemas são a da primeira sociedade ali, que é pai, mãe e irmãos, né? Como se formaria uma família, né? Hoje em dia já é muito difícil você chamar alguns pais e mães à razão. Você imagina ela recordando o que foi O feito em passado. outras vidas, no passado, sem falar do excesso, né? Porque a gente já tem, principalmente as mães que são mais dadas aos excessos, né? Ai, meu Deus, meu filho, isso é para o meu filho, isso é meu filho, isso é, né? As mães são mais dadas aos excessos. Você imagina ela recordar uma outra vida que ela tirou a vida do filho dela, por exemplo. Acabou a educação dessa. Você vê, e a Acabou. justiça tão perfeita que, por exemplo, lá nessa outra vida ela tirou a vida dele e agora E ela tem a ela deu, né? oportunidade de dar a vida nessa. É uma reconciliação, é só Deus. É Realmente só tenho crença Deus. que só Deus mesmo que tem essa perfeição. A gente não dá conta disso, não. Acho que por mais que a gente trilhe aí, ó, milênios de encarnação, a gente ainda está muito aquém, A muito. gente é muito atrasada no roteiro, né, Ana? Nossa, só, tem que A rebobinar gente é muito. muito atrasada no roteiro. E aí a gente tem, né, aquelas mães que chegam no limite ali, que é o de dar à luz e não consegue dar sequência aí ao que foi proposto, né? Às vezes o que é proposto é só dar à luz mesmo, né, Michelle? Às vezes faz parte da missão dela só até ali. E, e já é tão difícil para ela só com as reminições, né? Só com aquela memória, só não é o instinto, é com Uma aquela lembrança memória. que fica no inconsciente, né? subconsciente, né? Exatamente, já é tão difícil. Imagina a gente lembrar de tudo, tudo que a gente fez, tudo que fizeram para a gente, seria muito difícil, né? Agora, quando decidir quando vamos reencarnar, também não nos cabe, gente. Isso daí é uma proposta aí da espiritualidade. Lá a gente volta para a espiritualidade, a gente passa por vários, a gente vai entender o que a gente era para ter feito, o que a gente fez e o que a gente não fez. A gente vai voltar, vai estudar o que a gente não fez e tentar entender por que que a gente não conseguiu fazer.
e depois a gente vai organizando ali a nossa próxima reencarnação, colocando até uma parte muito, muito importante que a gente tem que falar, né? Que a gente vem cortando na nossa própria pele aquilo que a gente não conseguiu lidar, né? Então, assim, não foi o caso de Michelle e Ana, porque lindíssimas, mas uma das primeiras coisas que muito se corta nas encarnações é a beleza, porque é uma prova muito difícil de se carregar, né? Então as pessoas optam ali e falam, não, me manda um pouquinho menos bonitinha, que é para ver se nessa vez eu consigo dar certo, né? Se eu consigo seguir aí por outro caminho, o de estudar, porque às vezes a pessoa não está pronta mesmo, né, para vir com a beleza física, né? Se distrai com a beleza física. A gente vê muita gente, né? A gente vê muita gente em várias situações aí muito distraídas com a questão da beleza física, com a questão de Deslumbra, corpo, né? exatamente. Então, assim, você escolhe esse tipo de coisa, né? Tem uma literatura, eu não sei se está no nosso lar ou se é daquela coletânea de livro de Violetas na Janela, mas que ela fala, inclusive, que ela opta que venha com um probleminha na tireoide, para que ela venha um pouco mais cheinha, um pouco mais gordinha e não tenha o corpo tão formoso para poder seguir no trajeto dela sem esse empecilho. É muito interessante, é muito interessante. A gente tem toda essa política hoje, não, obviamente que se a gente está fazendo propaganda aqui da obesidade, né? Ainda mais da obesidade mórbida, né? Não é isso, mas assim, dessas dificuldades que a gente mesmo cria, né, lá na espiritualidade, porque a gente ainda não sabe lidar se aquilo fosse diferente, né? Então, assim, tem várias adaptações que fazem no corpo, várias escolhas, né, que faz é, déficit de atenção. Me falou isso em uns 3 programas diferentes, né, Mi? Uhum. Isso, Deficiência, as deficiências também são todas definidas lá na espiritualidade, é, é, no nosso plano reencarnatório, né? Cada um vem com a sua dificuldade aí, ou por escolha, porque quer resgatar alguma coisa, ou porque é, fez mau uso, né, do próprio corpo e quer trazer esse resgate para si, mas tudo isso, a maioria desses problemas são premeditados lá no nosso plano reencarnatório. E a gente não escolhe quando reencarnar, porque a gente ainda é muito infantil ainda na espiritualidade, né? Então a gente tem todo um povo lá que se organiza para organizar e facilitar a nossa vida, a nossa volta, né? Mas a E gente é fica eles na que vêm, fila, né? a, a gente entra numa Doidinho para filinha. poder pegar a oportunidade de voltar e começar o resgate, começar o trabalho. É porque Certeza que a a gente gente ficou nessa sempre fila. acha que a gente está pronta, né, Ana? A É, gente sempre acha. Aí você chega lá na espiritualidade, porque assim, as pessoas entendem que a vida é essa daqui, que a gente leva. Quando, na verdade, a vida é lá, é na lá. espiritualidade, É. né? Então, o morrer que a gente ainda está super apegado, aquele sofrimento de quem vai, aquele sofrimento de quem fica, aquele negócio todo, quando você consegue uh, enxergar a luz e ir para a luz, que você pega lá sua cadernetinha e fala assim, isso daqui deu certo, isso daqui não deu certo, isso daqui a gente tem que melhorar. Vai lá para a escolinha, vem trabalhar aqui no plano terreno para se melhorar e fazer as coisas. É, eu imagino que eu seja totalmente chata com a espiritualidade. Eu devo chegar lá em cima e falar assim, me manda que eu tô pronta, eu tô pronta, eu tô pronta, eu tô pronta, eu quero, né? E a espiritualidade falando assim, calma, fica Calma, calma, Leia. estuda mais um pouquinho, né? E a gente, não, 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 me manda, me manda, me manda, me manda, me manda que eu tô pronto. Vai dar Aí certo, você vai dar chega, certo.
vai dar certo. Aí você chega aqui e começa assim, mas por que comigo? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que eu tô passando por isso? Ah, eu não mereci isso não. Olha o que Deus fez comigo. Ah, meu, pô, não pode cair um cisco no olho, que você não tá lá na choradeira, né? E por isso que a gente não escolhe, porque a gente acha que a gente sabe, a gente acha que tem essa propriedade do saber e a gente não tem, né? A espiritualidade está lá, tem hora que eu acho que a espiritualidade deve falar, né? Manda, 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 só para ele saber que ele não está pronto. Mas É, é muito frustrante você chegar na espiritualidade sem ter cumprido. Não que a gente cumpra tudo, a gente cumpre muito pouco, né, amiga? Fala-se em 20%, quanto muito, né, amiga? 5, É 5. contrato, né? Então, eu tenho escutado bastante umas palestras, inclusive do Rafael Papa, que ele fala dos transtornos psiquiátricos, transtornos segundo na visão espírita. E ele fala, inclusive, tem um ou dois livros dele, não sei se é pelo Espírito Hamed, acho que diz que essa quantidade de crianças, de pessoas autistas que estão nascendo, são justamente espíritos que tiveram muita dificuldade em aceitar que precisam reencarnar. Não chega a ser uma reencarnação compulsória, Uhum. mas é uma reencarnação do tipo, vai lá, e aí a pessoa acaba vindo com o transtorno o autismo, né, em função disso. Não é regra, mas em alguns Amigo, casos. eu tenho umas perguntas, mas explica um pouco aí para o pessoal o que, que é a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é a reencarnação daqueles espíritos que não tem jeito e eles precisam vir à Terra para cumprir um tempo aqui na Terra de missão. Por exemplo, um sujeito que tenha matado muitas pessoas, tenha sido muito cruel, e ele tem uma série de obsessores atrás dele. Muitas vezes esses espíritos, quando reencarnam, eles reencarnam até escondidos para eles conseguirem, né? É comum, às vezes, o vir com deficiência física, mental, porque aí os espíritos obsessores não tem acesso ou tanto acesso a essa pessoa a ponto de prejudicar a reencarnação dela. Então, são casos muito específicos que a espiritualidade vai agir, mas que são extremamente necessários. Ele vai lá, pega aquele espírito lá nas profundezas do umbral, se é que a gente pode falar assim, né? Até porque o umbral é uma É uma é, é condição. é uma condição mental, né, que a pessoa vive ali naquele mundinho dela. E quem assistiu o Nosso Lar tem uma leve ideia do que seja, e aí retira esse espírito de lá e coloca na reencarnação compulsória para ele conseguir sair dessa, desse ciclo de vícios, esse ciclo de problema, de homicídio, suicídio, seja lá o que for, né? Ciclo de estupro, pedofilia e assim vai. Dá assunto para um estudo inteiro, né? Né, daria, eu ia dar outro exemplo, mas eu nem vou dar, porque está na hora da gente encerrar É, esse estudo e a gente espera para o próximo. Bom, mais alguma coisa, meninas, que vocês querem completar? Não, como o Michel disse, é assunto que, se a gente for falar, A prolonga, gente né? Então, puxar, a falamos o gente faz essencial. cinco. é. Então tá bom, meninas. Obrigada pela colaboração de todos no estudo. Vou pedir para minha amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus,
agradecê-lo por esses momentos que nós passamos aqui agora, conversando, aprendendo, né, umas com as outras, e a gente possa passar esse ensinamento também para outras pessoas. Agradecer Jesus que está aqui na nossa mesa, agradecer toda a espiritualidade amiga, que são nossos trabalhadores, trabalhadores de Jesus que estão aqui conosco, pela intuição, pela orientação, pedir paz, pedir harmonia, que as pessoas que nos ouçam também possam sentir a mesma alegria que a gente sente de estar ouvindo e de estar aprendendo. E em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus a gente encerra essa conversa de hoje. Assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.